Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Vivendo o sobrenatural. Olá, Luciano e amigos do canal. Estou trazendo aos poucos algumas lembranças para vocês, pois foram tantos os fatos ocorridos que fica meio difícil para mim pôr tudo em ordem. Quando saímos do hospital, meu irmão e eu fomos direto para a casa que a minha avó havia alugado, pois ela havia colocado a outra casa à venda. Essa nova casa era muito grande. Tinha 2 andares, onde embaixo era uma área de um antigo comércio do bairro. Havia 2 salas, uma cozinha, um quarto, área de serviço e uma grande puxada, onde ficava um poço, banheiro e um quartinho para bagunça. No segundo andar, havia uma sala grande, 3 quartos e uma varanda que rodeava o segundo andar inteiro. Era uma vista linda. Era realmente muito grande, mas não havia muros. O terreno era cercado por uma cerca bem alta feita de tábuas. Havia portões grandes que davam aos fundos do terreno. Pois bem, meu pai e meus 2 tios ficaram com os quartos do andar de cima. Minha avó com o quarto do andar de baixo e junto com ela, meu irmão e eu. Logo no início, quando chegamos a essa casa, eu não conseguia subir as escadas. Eu tinha um medo terrível de cair lá de cima. Era uma sensação de desconforto e pânico quando eu olhava para aquela escadaria. Eu ainda estava doente. Eu vivia enrolada com um lençol e carregava embaixo do braço uma boneca que eu não largava nem para tomar banho. Certa manhã, quando eu acordei, eu percebi que a minha boneca não estava na cama comigo. Eu me levantei e saí à sua procura. Talvez meu irmão a tivesse pegado somente para me irritar, pois ele costumava cortar os cabelos das minhas bonecas e riscar as suas caras com uma caneta. Quando eu passei pela cozinha, a minha avó estava lá preparando o café e meu irmão estava junto com ela, mas a boneca não estava junto com ele. Eu vasculhei todo o andar de baixo e não a encontrei. Eu já havia passado pelas escadarias, mas ela não estava lá. Então só me restava subir e procurar no andar de cima. Com muito medo, eu fui subir naquelas escadarias com frio no estômago que me dava arrepios. Quando eu terminei de subir os degraus, eu vi a boneca sentadinha no chão da sala de frente para mim. Então eu peguei pelo bracinho e saí correndo de volta às escadas, mas eu travei ao me deparar com os tão temidos degraus. Luciano, eu simplesmente não consegui ir em frente. Então eu gritei para que a minha avó fosse me ajudar a descer, mas no momento exato em que eu a chamei, eu senti alguém me empurrar com muita força. Eu desci aquelas escadas rolando exatamente como eu pressentia ao olhar para ela. Eu então me pus a chorar, não de dor pelos machucados, mas de medo. Aquela sensação de pânico por ter rolado escada abaixo tomou conta de mim. A minha avó veio correndo e me levantou do chão. Ela me levou para a cozinha e foi limpar os meus machucados. Eu contei a ela o que havia acontecido. Contei que alguém havia me empurrado, mas ela não disse nada. Ela pediu para que fôssemos tomar café e ir brincar, pois ela tinha muita coisa para fazer. Os dias foram passando e durante um tempo nada mais aconteceu. Até que um dia a antiga casa foi vendida e a minha avó usou o dinheiro para comprar um sítio bem afastado da cidade. Meu pai e meus tios iam todos os fins de semana para aquele sítio, pois estavam construindo uma casa nele. E na casa em que morávamos ficava somente a minha avó, meu irmão e eu. Então, novos acontecimentos começaram. A minha avó já não dormia.
Ela passava a noite sentada em uma cadeira de balanço no quarto, fumando. Ela dizia ouvir pessoas chorando e crianças correndo no andar de cima. Quando ela subia as escadas e acendia as luzes, não havia nada e nem ninguém, e por muitas vezes ela dizia ouvir alguém descer e subir as escadas. Mas quando ia ver, ela nunca havia ninguém. Em uma certa madrugada, eu acordei com um barulho de louças caindo na cozinha. Eu levantei assustado da cama e já ia correr para ver o que havia acontecido quando eu ouvi a minha avó me dizer: "Não vá, volte e venha se deitar. Não foi nada. Deve ter sido algum gato que entrou e derrubou a louça do armário." Eu fiz o que ela me mandou fazer. Voltei, deitei, mas eu não dormi. Eu fiquei ali observando ela se balançar naquela cadeira e fumar. Ela olhava fixamente para a porta e murmurava alguma coisa que eu não conseguia entender. Pela manhã, eu me levantei junto com ela. Eu a acompanhei até a cozinha para ver a bagunça que o tal gato havia feito, mas não havia bagunça alguma. Todas as louças estavam em seu devido lugar. Por diversas noites, aquilo continuava acontecendo. Barulhos na cozinha, passos no andar de cima, alguém subindo e descendo aquelas escadas, mas diferente de todos ali, meu irmão e eu só ouvíamos aqueles barulhos. Nós também víamos o que os causava. Eu era uma menina de 5 anos, mas eu lembro nitidamente de tudo o que eu vi e eu vivi naquela casa. Uma certa noite eu molhei a cama. Então eu me levantei sorrateiramente, fui até o guarda-roupas e peguei uma camisa. A vesti e voltei para a cama, mas ela estava molhada. Então eu agarrei a minha boneca e fui em direção ao andar de cima com a intenção de dormir o restante daquela noite com meu pai. Eu subi aquelas escadas morrendo de medo. E quando eu empurrei a porta do seu quarto, havia uma mulher de pé ao lado da sua cama. Ela estava olhando fixamente para ele e não se movia. Eu não tive medo daquela mulher, pois ela se parecia muito com a namorada do meu pai. Então eu passei por ela e me deitei ao lado do meu pai. Mas ele nem se moveu, ele parecia paralisado. Eu olhava para ela tentando entender o porquê dela estar ali ao lado do meu pai ao pé da cama e não se importar por eu estar ali, já que sempre que eu corria para o quarto do meu pai, a minha madrasta me colocava para fora e nunca me deixava dormir com eles. Passado alguns minutos, eu percebi que meu pai não acordou para me cobrir ou me abraçar. Então eu resolvi puxar o seu braço e colocá-lo sobre mim, mas ele estava muito pesado. Eu resolvi chamá-lo. Comecei a puxar o seu braço e pedir que ele acordasse. Então eu ouvi ele gemer baixinho, como se estivesse tentando acordar e não conseguisse. Eu olhei para a moça e pedi: "Ajuda aqui, ele está passando mal." Então ela levantou a cabeça e eu pude ver que aquela mulher não era a namorada do meu pai. Eu tentei ligar as luzes, mas eu não consegui. Então o meu tio mais novo, que dormia bem no quarto ao lado, veio e brigou comigo. "Você não está vendo que seu pai está cansado? Isso não é hora de brincar." Ele me pegou pelo braço e saiu me puxando para me levar de volta ao quarto da minha avó. Quando ele ouviu meu pai tentar falar algo, ele então voltou e o virou. Meu pai estava paralisado e não conseguia se mover. Meu tio o sacudia e pedia para que ele acordasse. Quando finalmente ele voltou a si, ele relatou o que havia acontecido. Eu vi a porta abrir e vi uma mulher entrar. Eu não me incomodei e voltei a dormir, pois eu estava cansado e com muito sono. Eu pensei se tratar de um sonho, mas eu senti meu corpo adormecer e não consegui mais me mover. Eu vi a Anne entrar e deitar. Depois ouvi ela conversar com alguém, mas eu não ouvia a outra pessoa responder. Meu tio também relatou que uma noite ouviu uma criança brincando na sala do andar de cima,
mas não se importou com aquilo, pois pensou que fosse eu, até que, já incomodado com aquele barulho de criança correndo, levantou e foi até lá pronto para me dar uma bronca por estar fazendo bagunça aquela hora. Mas quando ele abriu a porta do quarto e olhou na direção de onde vinha todo aquele barulho, não havia ninguém. Bom, o tempo foi passando, meu tio mais novo casou com sua namorada e meu pai se casou também. O meu outro tio, por ser o mais velho, dizia que não casaria enquanto a minha avó fosse viva e tivesse que cuidar da gente e nos educar. E ele realmente nunca se casou. A casa do sítio finalmente ficou pronta. E nesse meio tempo, meu tio mais velho estava construindo outra casa no final da rua. E assim que ela ficasse pronta, nós nos mudaríamos para ela. Meu pai passou a morar no sítio com sua esposa e meu tio mais novo também mudou para lá com a sua esposa. Um dia meu tio cortou uns galhos das mangueiras que estavam passando para fora da cerca e os colocou na virada da rua. Como todos sabem, as crianças têm uma imaginação muito boa e então logo encontramos um galho que nós brincávamos, fingindo que ele era uma moto. Passávamos a tarde inteira brincando naqueles galhos do lado de fora do quintal. Até que, em uma tarde, eu e meu irmão começamos a brigar, pois eu queria me balançar nos galhos e meu irmão não deixava. Eu saí falando que faria a vovó dar uma surra nele. Ele ficou lá se balançando e rindo de mim. Eu saí correndo e gritando para que a minha avó fosse ver o que ele estava fazendo. Então a minha avó veio com um cinto na mão e foi logo dizendo: "Eu vou dar uma surra nos dois, pois eu já disse que eu não quero ver vocês brincando fora do quintal." Quando ela abriu o portão, ela viu que havia um carro preto parado na rua e um homem estava segurando meu irmão pelo braço e tentando colocá-lo dentro do carro. Ela gritou para que ele o soltasse e pediu socorro. Ele então soltou meu irmão e entrou no carro saindo em disparada. Meu irmão estava pálido. Parecia que sua alma havia saído do seu corpo. Minha avó nos levou para dentro e foi dar álcool para ele cheirar para sair daquele choque. Quando ele, enfim, retornou a si, ele disse: "Eu estava brincando naquele galho quando um homem me chamou e me ofereceu um carrinho. Eu ia pegar, mas a mulher que estava ao seu lado falou que não era para eu aceitar. Eu então tentei correr de volta, mas ele me pegou pelo braço. A moça não deixou ele me levar para o carro." Luciano, não havia moça alguma com aquele homem estranho que tentou roubar o meu irmão. Ele estava sozinho. Nós sabemos disso porque vimos quando ele estava tentando colocar o meu irmão dentro do carro. Não havia ninguém com ele. A partir daquele dia, minha avó vivia de olho na gente. Ela não nos deixava só nem para brincar no quintal, pois tinha muito medo que tentassem roubar um de nós novamente. E quando eu digo um de nós, é porque muito antes de irmos morar com a minha avó, também tentaram me roubar dos braços da minha mãe. Ela era uma mulher bem baixa, magrinha e bem moreninha. Eu sempre fui diferente. Eu era uma criança bem branca, ruiva e tinha as bochechas vermelhas. Minha mãe dizia que onde chegava comigo, as pessoas perguntavam se ela era a minha babá. Ela conta também que certa vez ela teve que ir ao supermercado fazer compras, mas não tinha com quem me deixar. Chegando ao supermercado, bem na entrada, um homem alto, loiro e bem vestido veio caminhando em sua direção. Ele começou a chamar a minha mãe de ladra, dizendo que aquela menina não era filha dela. Ele dizia: "Me devolva a menina, ela não é sua, você deve ter roubado de alguém." Minha mãe nessa hora entrou em desespero e começou a gritar por socorro, pois aquele homem havia tirado a sua filha de seus braços e estava indo embora. Até que alguns feirantes que estavam ali o cercaram e me pegaram de volta. A minha mãe conta que esse homem saiu dizendo que um dia voltaria e que ele me levaria com ele mais cedo ou mais tarde. Luciano e amigos. Já havia se passado dias depois do fato ocorrido com meu irmão. Estávamos todos em casa, era uma data comemorativa,
Não sei bem qual era a data, se era Natal ou Réveillon. A noite então chegou e todos se reuniram naquele grande salão onde antes funcionava o comércio, na parte da frente da casa. Meu tio mais velho tinha um violão e amava tocar e cantar. Então o pessoal se reuniu ali para cantar com ele e por alguns instantes a minha avó se esqueceu de mim. Eu peguei a minha boneca e saí em direção ao quintal. A noite estava bonita e estava bem clara com a luz da lua. Eu não sentia medo, ao contrário, aquele clarão do luar me fascinava. Eu fui andando e entrando cada vez mais para a escuridão que era aquela quadra cheia de árvores. Eu ouvi um barulho vindo em minha direção, pareciam passos de cavalos. Uma respiração ofegante e pesada acompanhava aqueles passos. Luciano, por Deus do céu, eu juro que eu não estou mentindo. Eu vi uma criatura enorme do tamanho de um cavalo. Ele era escuro e tinha os olhos tão vermelhos que mais pareciam 2 bolas de fogo. Ele saltou a cerca que dividia o quintal com a estrada, parou na minha frente e ficou me farejando como se estivesse sentindo o meu cheiro. Então, ele se virou e saltou de volta para o outro lado e saiu caminhando bem devagar. Eu vi ele sumindo no meio da estrada. Eu não senti medo algum, eu só fiquei curiosa querendo saber o que era aquele bicho tão bonito e por que ele simplesmente me farejou e foi embora. Eu ouvi minha avó gritando por mim e fui correndo, eufórica, contar a ela o que eu havia acabado de ver no fundo do quintal, mas ela disse que eu só deveria ter visto uma raposa. Eu juro a vocês que aquilo não era uma raposa. Era grande demais para ser uma, e seus passos eram pesados como os passos de um cavalo. Até hoje eu lembro daquele animal e sempre que eu podia, eu ficava acordada à noite esperando que ele aparecesse, mas ele não apareceu nunca mais. Então meus tios e meu pai concluíram as obras da casa do sítio e então logo passamos a visitar com frequência aquele lugar. Era um sítio muito lindo, com um rio que cortava o terreno da casa. Lá havia grandes plantações, matas e muitos animais. Quando chegava o mês das férias, já ficávamos ansiosos para viajar para o sítio. Tomar banho de rio, ver meus tios fazerem farinha, colher milho na roça, apanhar açaí, pescar. Aquele lugar parecia um pedacinho do paraíso na terra. Até que um dia, o filho mais velho da minha avó chegou pedindo ajuda. Ele contou que havia perdido tudo e não tinha para onde ir com a sua esposa e os 3 filhos. Luciana, minha avó, teve 12 filhos. 9 ainda eram vivos nessa época e somente 3 desses filhos moravam com ela. Os mais velhos casaram cedo, formaram suas famílias e saíram de casa. Pois bem, esse meu tio foi morar no sítio com a sua família. Lá ele construiu uma casinha e começou a plantar e a criar seus animais. Com o passar dos tempos, todas as vezes que íamos para lá, o meu tio contava umas histórias assustadoras que ele dizia acontecer por ali. Uma vez, quando estávamos todos reunidos, ele nos contou essa história. Aqui é um lugar lindo, calmo e muito bom para se viver, mas somente durante o dia, pois quando chega a noite, esse lugar se transforma em um inferno. Eu escuto trotar de cavalos ao redor da casa, escuto assovios vindos da mata, batidas nas janelas tão fortes que falta um pouco derrubá-las. Eu abro a porta, vou olhar, mas nunca tem nada lá fora. Uma vez eu cheguei do roçado, umas 6 horas da tarde, e como eu estava muito sujo, eu passei direto para o igarapé para tomar banho. Como tem muita mata ao redor, rapidamente escureceu. Eu não me preocupei com o fato de estar tudo escuro, mas sim porque eu não tinha nada para me defender caso aparecesse uma cobra ou algum outro bicho por ali. Eu tomei meu banho rápido e estava me vestindo para ir para casa quando eu ouvi umas batidas de tambor vindas do outro lado do igarapé. Parece que aquele som saía debaixo de uma pedra que tem lá. Era um batuque baixo, mas dava para ouvir perfeitamente.
eu preferi não mexer com o que não estava mexendo comigo. Peguei minhas coisas e fui para casa. Depois do jantar, nós fomos dormir e lá pelas tantas da madrugada eu ouvi novamente aquele batuque que vinha da direção do igarapé, aquele mesmo batuque de tambor. Quando o dia amanheceu, eu peguei um facão, a minha espingarda e rumei para lá. Seja lá o que aquilo fosse, estava saindo daquela pedra e eu iria descobrir o que era. Eu peguei uma enxada e comecei a cavar ao redor daquela pedra, mas só saía lama e barro lá de dentro. Eu cavei até cansar, mas não havia nada ali. Eu peguei minhas coisas e fui para casa. Eu perdi o meu dia com aquela pedra. Então à noite, lá pela madrugada, nós ouvimos novamente batidas de tambor vindos da direção daqui de casa. Os cachorros faltaram ficar doidos. Eles latiam e corriam, parecendo que estavam com medo. A minha mulher pegou uma vela, acendeu e começou a rezar. E foi quando começaram a jogar pedras no telhado. Eram tantas pedras que parece que estava até chovendo. Ouvíamos cavalos trotando ao redor da casa. Então eu peguei novamente a minha espingarda, abri a porta e disparei um tiro na direção do som daquele tambor. E aí pronto, tudo acalmou. Aí eu entrei, fechei a porta e nós fomos dormir. Cedo eu me levantei, peguei a arma novamente, a carreguei e fui ver aquela maldita pedra. E eu fiquei espantado com o que eu vi. Havia pegadas ao redor da pedra e perto dela havia uns ossos esquisitos, ossos secos e velhos. Eu juntei aquilo, fiz uma pilha e coloquei fogo. Fiz uma oração e acendi algumas velas. E pronto, acabou aquele batuque dos infernos. Luciano, todos nós ficamos ali morrendo de medo. Mas logo aquele medo passaria, pois quando se é criança, o medo é passageiro e a inocência logo te faz esquecer das coisas. Passamos dias naquele sítio e nada sobrenatural aconteceu, até que chegou o momento de voltarmos para casa. No dia da viagem de volta, a minha avó foi organizar as nossas coisas e nos deixou brincando. Lá no sítio não havia energia elétrica. A iluminação era à base de lampiões, lamparinas e lanternas. A única distração que a minha avó tinha era um radinho de pilha para ouvir suas músicas. Bem, eu estava brincando com a minha boneca quando caiu perto de mim uma lamparina, e o óleo que havia nela caiu em meu vestido. Eu fiquei ali tentando limpar, mas à medida que eu tentava, só piorava a situação. Então eu peguei a lamparina que estava no chão e percebi que o seu pavio havia caído para dentro. Eu peguei um espeto de pau e comecei a cutucar para ver se eu conseguia puxar para fora aquele pavio. Eu não sei o que se passou em minha cabeça, mas eu perdi a paciência e meti a boca a fim de puxar com os dentes o pavio. Quando eu levei a lamparina à boca, eu senti um forte puxão nos cabelos que a minha cabeça pendeu para trás. A lamparina virou em meu rosto e aquele óleo me sufocou. Eu estava morrendo engasgada. A minha avó chegou aos gritos, me agarrou e me levou para me fazer vomitar o óleo que eu havia engolido. Nisso, enquanto ela pelejava comigo, o meu irmão entrou meio zonzo, tropeçando pelas coisas. Ela então me largou ali e correu para socorrê-lo. Ele havia ingerido veneno para matar formigas. Por sorte, havia mais água do que veneno. Ela o pegou e fez o mesmo com ele, o forçou a vomitar o que ele havia ingerido. Ela depois fez um leite e nos deu para que cortasse o efeito. Depois de todo aquele sufoco ter passado, ele disse que estava brincando no terreiro e uma garrafa caiu perto dele. Então ele a pegou e ficou brincando. A garrafa abriu e ele pegou e foi sentir o cheiro do líquido que estava lá dentro. Mas a sua cabeça pendeu fortemente para trás e o líquido caiu em seu rosto. Parece muito que duas crianças danadas estavam tentando inventar uma história para que não sofressem castigo. Mas vale lembrar aqui que estávamos longe um do outro e não havia como termos combinado toda aquela história.
Luciano, mais uma vez, muito obrigado por contar a minha história. Um grande abraço a todos que a ouviram até o final.